montar uma aula, fazer um planejamento, são basicamente 4 itens que nós temos que colocar no planejamento. Né? Esse daqui, alguns colocam estratégias, mas eu acho bom destacar. Tá? Então, normalmente, objetivos, conteúdos, estratégias ou procedimentos e avaliação. Os objetivos, quando você for elaborar um objetivo, você tem que sempre pensar no objetivo que você quer que o seu aluno faça. Então, faça sempre essa pergunta quando você for elaborar o objetivo. O que quero que meu aluno faça? Tá? Então, aqui no objetivo vai sempre ter uma ação que é o que o aluno vai fazer. O que você quer que ele faça nessa aula? Então, você vai elencar aqui 3, 4 objetivos do objetivo que você tem naquela aula. Tá? Como é uma ação que o aluno vai fazer, todo objetivo eu vou começar com uma ação, que é um verbo. Tá? Então, aqui você vai sempre colocar um verbo, normalmente no infinitivo. Tá? O que você vai querer que o aluno faça? Então, você tem que ter aqui o que ele vai reger, vai ler, vai tocar, vai brincar, pular, andar. Tá? É muito comum, aqui nesse espaço do objetivo, colocarem verbos que estão relacionados com o que o professor vai fazer. Tá? Então, orientar, o professor vai orientar o aluno, não é você. Tá? Não é o aluno. O professor vai orientar, não é o aluno que vai fazer. Então isso está errado, né? Está errado. Então você tem que colocar o aluno vai fazer. Por isso que eu sugiro que você faça a pergunta, para ver se o seu objetivo está respondendo essa pergunta. Para ver se o que você escreveu aqui não é o que você vai fazer. Tá? Então isso é bem comum, cuida bem com isso. No conteúdo, você vai pôr o assunto, o tema. Tá? Tema, assunto da aula, ele pode subdividir. Tá? Então você pode colocar um tema central e alguma subdivisão dentro daquele tema que você vai trabalhar. Ok? Mas aqui geralmente é bem sucinto. O procedimento, alguns chamam estratégias ou procedimento. Aqui é o trabalho do professor. Aqui é o que o professor vai fazer, no caso você, né? O que o professor irá fazer. Então aqui é o procedimento da sua aula. Você vai colocar a sua metodologia ou alguma técnica que você vai usar com esse aluno, tá? Para que ele renda na aula, para que ele produza. Então, que tipo de estratégias você vai usar? Você vai contar uma história? Você vai fazer uma rodinha de conversa? Você vai fazer uma brincadeira? Como é que é? O que vai ser a sua aula? Então, você vai escrever aqui. E aqui, os recursos são os materiais que você vai usar aqui. Tá? Então, que tipo de material concreto, ou, por exemplo, vai ser uma música, né? Que você vai usar aqui para dar a sua aula. Então, recursos audiovisuais entram aí. Então, pode ser, é bom você destacar os recursos, porque aí quando você vai dar aula, você já olha aqui, que eu tenho que levar. Então, é útil para você, professor. Né? Hoje eu tenho que levar o aparelho de som, tenho que levar um CD, tenho que levar um instrumento. Então, você já marca aqui todos os materiais que você vai precisar usar nessa aula. E aqui é a avaliação. Tá? O nome já diz. Pode ser uma atividade que você vai fazer com o aluno. Tá? Pode ser a participação do aluno que você vai avaliar. Pode ser a oralidade do aluno. Pode ser um exercício do aluno que você deu na sua aula e que o aluno vai fazer. Tá? Então você vai avaliar aqui. Agora, tudo isso que você colocar
colocar aqui nesse seu planejamento, ele tem que estar alinhavado. Tá? O que você pede aqui no objetivo é você vai concretizar aqui no procedimento e vai verificar aqui na avaliação se o aluno atingiu o que você pediu aqui. Tá? Então, esses elementos, eles têm que estar bem coerentes entre si. Você não vai pedir uma coisa que aí, na hora de você avaliar o que o aluno fez, não tem nada a ver com o seu objetivo. Então, coloque aqui bem claro, bem simples, sem muitas palavras rebuscadas, tá? Exatamente o que você quer atingir na sua aula. Aí aqui você vai usar uma técnica, uma estratégia que vai fazer com que atinja esse objetivo para ele ser avaliado. Tá? Se você colocar alguma coisa que não está de acordo com a estratégia, nem com o conteúdo, nem com a avaliação, aí não tem sentido o seu planejamento. Tá? Tem que todos estar relacionados. E nos objetivos, você pode subdividir em 3 modelos. Algumas escolas pedem para discriminar esses tipos de objetivos. Outros usam apenas objetivos gerais ou específicos. Tá? Então, o objetivo geral, ele é mais amplo. Você vai demorar mais tempo para concluir. Tá? Então, pode ser que você use o mesmo objetivo para 1 mês de aulas. Ok? Então, ele vai ser subdividido em objetivos específicos, que aí você vai estar relacionado com a sua estratégia e com a avaliação. Então, alguns usam os objetivos, subdividem os objetivos específicos em conceituais, procedimentais e atitudinais. Por que é interessante subdividir? Para evitar que a aula fique apenas nesse nível de conceito, tá? Que aí não se torna tão rica a aula. Então, o ideal é que você tivesse na sua aula esses 3 objetivos, tá? O atitudinal, às vezes, você vai repeti-lo em mais de uma aula, está relacionado a valores. O que eu quero que o meu aluno aprenda, que está influenciado com a atitude dele, né? Os de conceito são, os conceituais estão relacionados a algum conceito, alguma norma que você quer que ele aprenda. E aqui é o que ele vai fazer, é ação mesmo. Né? Porque às vezes tem objetivos que você quer apenas que o aluno conheça, que ele saiba. Né? Agora tem objetivos que você quer que ele faça. Então você tem que cuidar para usar esses 3 níveis, tá? Para que o seu planejamento fique mais completo. Mas é como eu falei, algumas escolas apenas usam esses 2 tipos, né? Outras, elas subdividem nesses 3. Existe uma classificação de objetivo que é conhecida, aliás, existem várias, né? Mas a mais conhecida é a taxonomia de Bloom. Você tem marcado isso, Jeff? Tem. Então, essa taxonomia Bloom dividiu classificou verbos ou ações que o aluno vai fazer, tentando abranger várias áreas, não ficar só em conceito. Então, ali tem sugestões para você trabalhar a nível de conceituação, nível de análise, síntese, de avaliação, de julgamento. Então, ele classifica vários verbos que ajudam o professor no momento de elaborar o seu objetivo, para ficar alguma coisa mais ampla, mais variada no seu planejamento, para que atinja melhor o seu aluno. Tá? Então, se você tiver acesso na internet, você consegue localizar essa lista. De repente a gente disponibiliza a lista, porque um dos grandes problemas é você encontrar os verbos
realmente úteis para os objetivos, né? Muitas vezes a gente cai assim em situações que não levam a nada na realidade, né? E se você estabelecer um bom objetivo, aí você começa a ter condições de desenvolver uma aula bem interessante para o aluno. E se o seu objetivo está claro, vai facilitar para o restante do seu plano de aula. O que você vai fazer aqui e como você vai verificar se o aluno realmente aprendeu. Né? Então você tem que definir bem claramente o objetivo para concluir o seu planejamento. Ok? Dúvidas? Quando começar a fazer, com certeza. Esse é o problema. Então é isso. Ai, muito obrigado.